Olá pessoal, estamos começando aqui mais uma aula da disciplina Projeto de Vida e Empreendedorismo. Hoje estaremos discutindo a temática Elementos da Música, Até Quando, de Gabriel Pensador. Em primeiro lugar, quem é Gabriel Pensador? Gabriel Pensador é um cantor carioca, nascido no ano de 1974 na cidade do Rio de Janeiro, que se destacou na música a partir do ano de 1992, principalmente por escrever músicas de conteúdo político que denunciavam a corrupção política do país, a ação miliciana das favelas e a falta de oportunidade das classes menos abastadas financeiramente, ou seja, aquelas classes que não têm condições financeiras, muitas vezes nem para botar alimento dentro de suas casas. Para se ter uma ideia da criticidade desse músico, basta perceber que o seu primeiro álbum chegou a ser censurado durante o governo do então presidente Fernando Collor por fazer críticas ferrenhas a questões políticas. Essa música, pessoal, traz em seu bojo várias temáticas. A primeira delas que vemos no decorrer da música é que ele faz uma incitação ao protesto, às greves. Ele acredita que a partir desses dois eventos, as coisas podem de fato ocorrerem no país. Na verdade, ele diz que não adianta ficarmos olhando para o chão, olhando para os lados, mas não fazermos nada. Na verdade, se acreditamos em algo, temos mais que protestar, fazer greves para conseguirmos conquistar aquilo que desejamos. Ele aponta também que o medo é uma forma de censura. Muitas pessoas tinham vontade de protestar naquele período, mas tinham medo da censura feita pela questão dos órgãos fiscalizadores, ou seja, pela questão da polícia, que muitas vezes chegava já batendo nas pessoas. Ele aponta também algumas coisas que devem ser lutadas para serem conquistadas. A primeira delas são as vagas escolares nas escolas, porque há escolas que não há vagas para todo mundo, cidades que não há vagas para todo mundo. Basta perceber que muitas cidades as pessoas chegam a fazer filas para poder conquistar a vaga dos seus filhos. Ele aponta também a questão dos empregos, a falta de empregos naquele momento, a questão miliciana, que muitas vezes terminava tirando vida de jovens da favela, a corrupção, o crime de colarinho branco, que muitas vezes não era punido, leis abusivas, e também uma sociedade mais igualitária, que proporcionasse de fato oportunidade para todos. Ele ainda chega a apresentar a TV também como um meio de controle social. E também termina finalizando que o futuro ele pode ser melhor se lutarmos de fato por nossos direitos. Eu coloquei aqui nesse slide, pessoal, alguns exemplos de movimentos que mudaram a realidade das pessoas e que ainda são bastante expressivos na nossa sociedade atual. O primeiro, a primeira imagem aqui, por exemplo, mostra Martin Luther King, um dos representantes do movimento negro, que se vocês pesquisarem aí, vocês vão perceber, já garantiu diversas coisas às pessoas que participam dele. Primeiro delas, a questão de evitar o preconceito racial, garantir o voto a eles e também garantir acesso à questão de universidades. A política de cotas mesmo é uma forte expressão dessas conquistas, principalmente em um país como o Brasil, onde a escravidão ela permaneceu constante por mais de 300 anos. Segunda imagem aqui que vemos é a questão do movimento estudantil, que atualmente tem tido bastante expressão dentro do nosso país.
principalmente por conta dos gastos das universidades, gastos em relação às escolas da rede pública, e que de certa forma levam vários estudantes a protestarem nas ruas. Já houve momentos no Brasil de vermos escolas fechadas e os alunos lá protestando. Já houve momentos, por exemplo, durante o regime militar, onde esses jovens também foram criticar a questão dos militares que haviam se apossado do poder. É um dos movimentos também bastante expressivos da nossa nação. Temos aqui também um movimento LGBT, onde as pessoas tentam expressar-se, mostrar que a sexualidade não é um tabu, que na verdade as pessoas têm o direito de expressarem sem serem consideradas de forma preconceituosa, serem colocadas à parte. É um movimento também de bastante expressão. E por fim, o movimento feminista, que tem tido expressividade desde o final do século XVIII, onde mulheres inicialmente foram atrás dos seus votos, mas também, no decorrer do tempo, passaram a lutar por questões raciais, por questão também de sexualidade, por direitos trabalhistas, por questões de salários melhores, ou seja, de fato poderem falar e se expressar diante de uma sociedade que durante milênios reprimiu suas vozes. Esses são apenas alguns exemplos, pessoal, mas na verdade existem outros, como o movimento indígena, como a questão da luta operária. Ou seja, existem diversos movimentos espalhados pelo nosso planeta. Eu elenquei aqui apenas 4 movimentos, pessoal, porque esses aqui, querendo ou não, são aqueles eventos de maior destaque, onde a maioria das pessoas de fato se identifica. Mas existem outros que vocês também podem pesquisar e lutar, ok? Outra coisa também que é elencado são os trabalhos comunitários e doações. Essas, pessoal, também podem ajudar a criarmos uma sociedade mais igualitária e justa, com oportunidade para todos. É claro que alguns de vocês devem estar se perguntando por que esse conteúdo ser discutido. Primeiro, se estamos falando sobre um projeto de vida, nada mais incisivo ou nada mais importante do que mostrarmos que aquilo que você acredita, aquilo que você concorda, que acha relevante, isso merece ser frisado, isso merece ser lutado. Se você acredita na causa negra, você é um jovem que acredita na causa negra, lute. Se você é um jovem que acredita que as verbas para a educação, que os direitos educacionais não estão sendo assegurados, você deve mais que lutar. Se você acha que o movimento LGBT precisa de uma maior expressividade, ou as mulheres precisam de mais direitos, os indígenas, os idosos, e seja lá o que for, isso deve ser lutado. Na verdade, não devemos reprimir a nossa voz, devemos lutar por aquilo que acreditamos, pois afinal, criar um projeto de vida é lutar por aquilo que acredita, é lutar por uma sociedade mais igualitária, uma sociedade mais justa, onde as oportunidades de fato sejam para todos. Desde já, agradeço pela atenção e desejo a todos um bom estudo.